Bem-vindo ao Pode Resenhar! Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Tô para falar aqui da grande família? Não, estamos aqui para falar de coleção clássica Marvel, Quarteto Fantástico, que é a mesma coisa que uma grande família, né? É mesmo, é? Essa coleçãozinha aqui da Panini, ela tem a intenção de lançar todos os títulos da Marvel, todos os clássicos, né? Lá desde a década de 60, em ordem cronológica. Cada edição, cada volume é um personagem diferente, e a partir do momento que eles estiverem na edição da 9 para 10, a 10 já vai começar a repetir o personagem. A 10 vai ser o Homem-Aranha 2, a 11 vai ser o Quarteto Fantástico 2. Estão programadas 60 edições, sendo que o Quarteto Fantástico terá 13. Então vai bem longe aí nessa fase do quarteto. Quarteto Fantástico criado aí em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby. A Marvel estava passando, não era Marvel ainda, chamava Timely na época. E ela estava passando por problemas financeiros, não vendia direito às revistas, né? As revistas estavam em crise. E o Martin Goodman era amigo do Jack Leibowitz, da DC. Eles foram jogar golfe, reza essa lenda, né? Ninguém sabe se é verdade isso. Eles foram jogar golfe juntos, e aí ele falou da Liga da Justiça e tal, e aí ele chegou pro Stan Lee e falou: Stan, precisamos criar um grupo de heróis aí parecido com a Liga da Justiça, tal. Aí o Stan Lee pegou e ele foi com isso para casa. Ele sempre quis ser um escritor de sucesso. Ele trabalhava nos quadrinhos assim porque foi o acaso do destino. Ele era sobrinho do Martin Goodman e tal. E a mulher dele falou: ó, já que você está querendo sair mesmo para fazer sua carreira, escreve o que você quiser. E aí ele foi e criou aqui o Quarteto Fantástico, né? Junto com o Jack Kirby, e foi um sucesso. A garotada adorou. Nos dois primeiros números eles não usam uniformes, porque existia uma coisa de super-herói tá embaixo, e também tinha as restrições da DC, porque a DC era a distribuidora da época. A DC dominava tudo ali, né? Tá tudo dominado pela DC, e a Marvel, por exemplo, só podia lançar 8 títulos por mês. Então, o que a Marvel fez no começo? Você vai perceber que os títulos dela são bimestrais, porque ela lançava títulos diferentes, né? Para poder lançar... ela fazia um rodízio de títulos lá. Igual eu faço o rodízio de carnês todo mês para pagar, ela fazia o rodízio de títulos para poder lançar tudo que eles queriam. Mas vamos falar do Quarteto Fantástico então. O Quarteto Fantástico foi criado como uma família disfuncional, então por essa é a brincadeira, né? E aqui os roteiros ainda estão meio crus, assim. Não é ainda aquele melhor do Jack Kirby e do Stan Lee. Inclusive, os desenhos do Kirby ainda não são aquele Kirby, por exemplo, do Quarto Mundo, né? Com aquelas poses heróicas e tudo mais. O Kirby ainda estava aqui, embora seja fantástica a arte dele, né? Já tem aquela, por exemplo, olha só na hora que o Borracha aqui estica o braço, ó. Já tem aqueles ângulos inusitados do Kirby, né? Mas ele ia fazer desenhos mais memoráveis para frente. Aqui são as 5 primeiras edições, e o Stan Lee também estava ainda achando o jeito dele de escrever. Quando você olha o roteiro do Homem-Aranha, ele é mais redondinho. Aqui ele vai jogando as ideias, né? Ele nos 2 primeiros números principalmente, você fica percebendo isso, né? Às vezes as soluções vêm do nada, né? Não é aquela coisa bem amarradinha, né? E também, você tem que ter em mente que isso aqui foi produzido na década de 60 para crianças. Então não tem... mas o roteiro não é elaborado igual hoje. Não adianta se você olhar isso aqui anacronicamente, ou seja, olhar uma coisa do passado com os olhos de hoje. Tem que olhar com os olhos da época. E para a época isso aqui era realmente muito inovador. E aqui foram criados alguns conceitos do quarteto que são usados até hoje. Por exemplo, na segunda história já tem os Skrulls. E eles são muito... praticamente o que são hoje, né? Nos quadrinhos, né? Olha só aqui esse desenho aqui, no final. Praticamente os Skrulls são hoje, né? No terceiro quadrinho eles têm um personagem que chama Magnífico, que é um cara que hipnotiza.
Aí no quarto quadrinho, o quarto quadrinho é muito legal porque tem a história do Namor, né? Aquela clássica história deles descobrindo o Namor, e aí começa a rivalidade entre ele e o Reed Richards, né? E no quinto número tem quem? O Doutor Destino, já com a sua plataforma do tempo, que foi usada em tantas histórias. Ou seja, esses conceitos que a gente vê mais modernos da Marvel estão todos aqui nas raízes, né? Nas criações de Stan Lee e Jack Kirby, são todos muito revistos depois no futuro. Por exemplo, a fase do John Byrne é totalmente calcada nessa daqui. Você vai ver elementos muito parecidos com a fase do John Byrne aqui. São elementos que aparecem aqui e que eles vão lá e refazem, né? E criam novos conceitos, modernizam os conceitos que estavam aqui. Por exemplo, a história dos Skrulls aqui, que no final ficam transformados em vacas. Isso aqui gerou a Guerra Kree-Skrull, por exemplo, né? Foi um pequeno plotzinho ali da Guerra Kree-Skrull. Então, gerou também uma história do Byrne sobre essas vacas Skrulls aqui. Então, tudo que foi feito depois, não que não tenha nada inédito, obviamente, que a gente não vai desmerecer nenhum criador que fez as histórias depois dessa, mas são releituras. Uma outra coisa também é, tipo assim, na primeira história, o Coisa pega e, tipo, dá em cima da Sue Richards, sabe? E que depois foi abandonado totalmente, né? Mas, assim, as brigas entre ele e o Tocha Humana é do nada. Eles destroem tudo, sabe, indiscriminadamente. Então tem essas coisas assim que não tem esses cuidados, né? Por exemplo, tem uma parte que o Reed Richards pega, ele precisa de informações, né, sobre o Tocha Humana. Aí ele pega e tira um cara da garupa da moto, assim, tipo assim, a moto vai lá e cai, não sei o quê. E o cara ainda fala, nossa, eu falei com o senhor fantástico, não sei o quê. Negócio sem noção, né? Não, nada a ver, irmão. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma história bacana. Não é uma história que você vai falar, nossa, que história maravilhosa, sensacional. Um roteiro de gibi para criança. Mas os conceitos que tem aqui são muito bons. São muito legais. Já tem aqui o Kirby desenhando os monstros dele, né? Os famosos monstros do Kirby. Na primeira história tem o Topeira, né? A famosa primeira história com o Topeira. E tem os monstros lá das profundezas. A edição também, olha aqui, ó, o monstro da profundeza lá do Topeira. A edição também é legal porque, como no Homem-Aranha, ela tem os textos, né, que são produzidos aí, os paratextos aí que ajudam a compreender o período. É bem bacana para quem não conhece essas histórias da Marvel, né? Para quem já leu outros livros, né? Tem alguns livros já teóricos que falam disso, né? A questão que eles falam aqui do Barba Negra é muito legal. E eles continuam com aquela sessão de cartas falsas lá, Super Leitores Marvel, né? Então aqui a gente tem uma cartinha do Klebs Jr. E dois desenhistas, né? O Klebs Jr. e o José Márcio Nicolosi. Dois grandes desenhistas brasileiros aí. Então, por hoje é só. Recomendo isso aqui. Essa coleção aqui é muito boa. Primeiro como documento, digamos assim, histórico, né? Porque isso aqui foram as bases, as fundações do universo Marvel. Para quem conhece só do cinema, principalmente, ou para quem começou a ler dos anos 90 para cá, dos anos 2000 para cá, dos 2010 para cá, você vai entender como que tudo foi formado, tá? E lembrando sempre de olhar com o olhar da época, sem anacronismos, por favor. Até que tá com um preço razoável, né? Essa aqui tá R$24,90, mas o preço dela vai ser R$34,90, ela vai ser quinzenal. Já tem 60 números garantidos. A próxima é do X-Men. Semana que vem eu volto para falar dela aqui para vocês. Coleção Clássica Marvel Volume 2, Quarteto Fantástico Volume 1. Até mais e obrigado. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pod News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.